Antes de mais, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão destes workshops que fazemos com muito orgulho com a CMC. Eu já não sei bem em quantos vamos, eu acho que é o nono, se não estou em erro. E hoje trazemos um tema novo, que tipicamente trazemos sempre temas diferentes. Hoje o tema é um tema muito interessante e até vemos pelo número de inscritos, tivemos o mais elevado número de inscritos, que mostra bem o interesse pelo tema, que é a gestão de patrimónios. E a gestão de patrimónios hoje vai ser abordada até numa ótica internacional. O nosso convidado, o Alex Alexandre, tem experiência de gestão de patrimónios a nível internacional e vai trazer essa visão sobre a atividade de gestão de patrimónios. O Alex Alexandre tem uma longa carreira nos mercados financeiros, é brasileiro, começou a trabalhar no Rio Grande do Sul, que é o seu estado, mas rapidamente foi morar para São Paulo, onde passou por alguns bancos diferentes, incluindo o Banco Safra, o BINP, não sei se é assim que se diz, talvez BIP, talvez, BIP. pelo Banco Sofisa, pelo Banco Fibra. E hoje trabalha em gestão de patrimónios num triângulo geográfico entre o Brasil, Portugal e os Estados Unidos, que é aí a sede do seu negócio. Eu vou. Antes de mais, permitam-me agradecer novamente à CMC, a toda a audiência e, obviamente, ao Alex Alexandre por estar aqui connosco. Alex, posso começar com as perguntas? Queres dizer algumas palavras antes de eu começar com as perguntas? Legal, obrigado. Não, quero. Obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade. E é uma satisfação enorme aqui a gente poder falar um pouco desse universo do Wealth Management. Vou tentar mesclar um pouco entre teoria e prática para a gente entender um pouco desse universo aí. Boa, obrigado, Alex. Vamos lá então. Primeira pergunta. Só para fazer o enquadramento. Eu tenho aqui 8 perguntas que vou colocar ao Alex Alexandre e depois no final, quem quiser pode colocar perguntas ou escrevendo no chat, que depois eu leio, ou para quem não tem vergonha, para os menos desenvergonhados, podem mesmo pedir a palavra e falar, tá bom? Então, a primeira questão é, Alex, o que é gestão de patrimónios e qual é o papel de um gestor de patrimónios? Legal. Bom, eu vou começar contextualizando um pouco de como essa profissão começou e como ela evoluiu até os dias atuais. Então, os primeiros, digamos, as primeiras ações que a gente considera essa profissão de gestão de patrimônio foi alguns séculos atrás, quando grandes proprietários rurais eles buscavam o aconselhamento de profissionais financeiros. Então, como deveria ser a alocação, o que eles deveriam fazer com a liquidez, com os ativos, e isso foi evoluindo ao longo dos anos, e aí fazendo uma ponte aos dias atuais. Hoje o universo de wealth management virou essa profissão, ela aborda uns assuntos mais abrangentes e de fato ela se desenvolveu de uma maneira bem expressiva. Conceitualizando a gestão de patrimônios, ela nada mais nada menos que a gestão de gerir, proteger, organizar e buscar apreciação do capital, fazer crescer esse capital, né? Hoje em dia, tem algumas sub-áreas dentro desse universo de wealth management que foca muito na parte de transferência geracional do capital, né, o legado ao longo das gerações. Tem a parte que foca na filantropia, tem a outra parte que foca na alocação e diversificação dos ativos globais, ainda mais no mundo global que a gente vive hoje. E, bom, a construção de portfólio e gerenciamento de carteira propriamente dito. E ainda, extrapolando um pouco a questão dos investimentos, tem a área de concierge. Então, você encontra alguns family offices e multifamily offices nos Estados Unidos, que além de gerir toda a parte financeira daquela família, ainda tem a questão do concierge, de serviços fora dos investimentos, mantendo o lifestyle dos membros da família. Com relação ao
ao profissional, né, ao gestor de patrimônio, ele é o responsável por usar o seu conhecimento, usar a sua expertise, a sua experiência e utilizar as técnicas que já foram desenvolvidas para gerenciar aquele patrimônio da melhor maneira possível. O mercado apresenta ciclos de mercado e o investidor comum, principalmente aquele que tem alguma familiaridade com os investimentos, mas de fato o ramo dele é uma outra indústria, ele está suscetível a viés de mercado, viés cognitivo, e o que a gente busca aqui, digamos, eu diria até mais do que escolher investimentos, o profissional ele tem que ter um processo estruturado e uma estratégia bem feita para a gente poder otimizar o patrimônio e passar aí por longos anos com o patrimônio protegido e apreciando. Espetáculo, Alexandre, espetáculo. E a segunda pergunta que eu faço vem na sequência do que você disse. Bom, quando você recebe um cliente novo, como funciona o processo para entender os objetivos do cliente, qual o perfil de risco, qual o horizonte temporal dos investimentos e as necessidades desse investidor? Legal. Então, bom, aqui no escritório a gente costuma dizer que a gente tem que entender o investidor, o cliente, para depois entender o portfólio dele, né? Muitos clientes chegam até nós já com uma carteira, ou já foi atendida por um outro advisor, ou então ele mesmo começou a pesquisar, montou uma carteira, tem algumas alocações, mas chega um ponto que ele não sabe mais o que fazer. E aí chega até nós. Então, antes de entender o que ele está fazendo e quais são como é que está a carteira dele, a gente tem que focar em como esse investidor é. Então, entender quais são os objetivos, quais são as limitações, qual é a questão tributária, o regime fiscal que ele está, qual é a residência fiscal que ele se encontra, se ele tem uma, se ele tem mais de uma. Muitas vezes também condições especiais, às vezes por uma questão religiosa, por uma questão ética, ele não quer ter uma alocação em determinada indústria, utilizar algum determinado veículo de investimento. Então a gente tem que montar pegar todas as informações desde a primeira reunião para começar a entender esse cliente e depois atribuir um suitability, escolher investimentos que de fato são adequados para aquele cliente. Duas coisas importantes nesse processo de gerir patrimônio de terceiro e de ser o advisor da carteira desses clientes é a questão de risco, tolerância ao risco e capacidade financeira. Então a gente vê que muitas vezes no questionário, até mesmo nas conversas, a gente vê que eles se batem assim. A capacidade financeira é uma, mas o risco e a tolerância é outra. Ou então ele tem uma tolerância, ele tem uma aversão muito pequena ao risco. Ele quer tomar risco, ele é risk taker, ele, ele entende um pouco dos investimentos, mas ele não tem capacidade para isso. Então, a parte de tolerância ao risco é a parte mais cognitiva do entendimento desse cliente, então entender a parte emocional, entender quais vieses podem afetar ele, como ele reage em grandes quedas do mercado, ou quando os investimentos se valorizam bastante, qual é quais são os desejos que ele quer mexer na carteira, que isso invariavelmente quase todos nós sofremos isso, então uns em maior grau, outros em menor. E com relação à capacidade financeira, muitas vezes ele quer tomar o risco, mas a capacidade financeira dele não permite. Ele já tem um patrimônio, ele quer chegar em em algum objetivo, mas ele depende também daquele patrimônio para cobrir despesas mensais, ou já tem compromissos de curto prazo, em um ano, 2 anos, que vão exigir um desembolso grande. E aí essa capacidade não está de encontro ao que ele quer. Juntando esses dois fatores com todas as informações, a gente vai chegar numa atribuição de risco, de perfil de risco para esse cliente, e a partir daí a gente vai gerar um documento que vai, que vai guiar todas as ações do profissional, do gestor com a carteira desse cliente, e isso aí vai resultar
recomendação de alocação apropriada, com suitability, de acordo com o perfil e como esse cliente, digamos, de acordo com o estômago que esse cliente tem para os investimentos. Boa, boa. Se me permite fazer só uma pequena pergunta na sequência, Claro. e depois vocês fazem uma proposta e por vezes têm algum ajustamento consoante os interesses ou vontade do cliente, ou vocês insistem muito na recomendação que vocês dão? Eh, É, eu só ponho em mute, desculpa. que és barata, só um pouco aqui. Já está. Sei se. Não, legal. A gente tem um processo aqui, então a gente tem aqui no escritório um processo de governança e compliance, em que a gente precisa ter uma padronização dos processos. Por que que a gente está atribuindo uma determinada carteira para aquele cliente, não para esse aqui? Tem toda uma questão também regulatória e de governança e de compliance. O compliance é muito forte nessa indústria, que a gente tem que seguir. Porém, no final, antes de a gente começar a fazer a alocação, a gente é gerado um documento chamado IPS, que é o Investment Policy Statement, e ele vai dizer todas as regras que o gestor vai ter que utilizar. Nesse momento, a gente apresenta a carteira. Se o cliente entender, a gente vai procurar educar, explicar por que que a gente está fazendo aquilo. Se por acaso o cliente, mesmo assim, não concordar e querer fazer coisas diferentes, a gente registra tudo nesse documento, tenta explicar para ele como funciona, por que que é melhor, por que que não é pior, e a gente consegue aí chegar num meio termo para fazer também. Mas tudo vai ficar documentado, até porque nós somos cobrados, nós somos regulados, então se acontece aí algum desenquadramento, na carteira de algum cliente, por que está feito? Não, porque isso aqui também era um desejo do cliente. Então a gente tem a nossa visão, mas é conversado com o cliente para chegar na decisão final. Perfeito, Alex, perfeito, muito interessante. E para quem está a estudar o CFA, muitos destes termos já o estudou, incluindo o IPS, que eu lembro-me bem, eu fiz o meu CFA já há alguns anos, mas lembro-me bem do IPS, que era um tema importante do CFA. Legal. Indo para a terceira pergunta, Alex, como se constrói um portfólio sólido para o longo prazo e qual é o papel da diversificação? Legal. Bom, então a construção de um portfólio ela vai muito além de uma simples seleção, stock picking de investimentos, né, no caso dos equities. Ahm, a gente faz a construção de portfólio onde cada classe tem uma função e essa função vai ser explorada na construção do portfólio. Então, em linhas gerais, quando a gente busca por liquidez, a gente vai manter cash, a gente vai manter instrumentos de renda fixa muito líquidos, de curtíssimo prazo. Se você está buscando, ahm, se você usar renda fixa no portfólio, você vai buscar estabilidade, você vai reduzir a volatilidade do portfólio e também vai ter uma geração de rendimento e de renda. Se você está buscando uma apreciação de longo prazo, você utiliza as ações, utiliza os equities e tantas outras classes. Então, a dosagem ideal de cada classe vai ser definida de acordo com o perfil do cliente, com os objetivos do cliente, e a gente vai chegar aí numa estrutura, digamos, uma carteira ótima, em que a gente vai passar por ciclos de mercado, buscando aquilo que o cliente deseja, mas também protegendo o capital. É, é nesse momento é que entra a diversificação, porque é óbvio que se a gente encontrar aqui um cliente com perfil agressivo, que tem capacidade financeira, tem baixa aversão ao risco, ele está buscando mais volatilidade no mercado, não quer dizer que a gente vai fazer uma carteira 100%, simplesmente porque ele pode, porque ele tem. A gente, de fato, vai montar uma estratégia que ele vai utilizar o máximo dessa, digamos, dessa vontade, mas também a gente vai buscar proteger a carteira dele justamente pelo esse conhecimento de como os mercados funcionam, os ciclos de crédito, os ciclos de mercado, como os preços se movem, não só na bolsa. A gente costuma. Aqui tem muita gente que, quando chega para nós, fala de investimentos, acha que é investimento só na bolsa de valores.
Mas não, a gente faz uma carteira pensando num objetivo final. Renda fixa é muito importante e a renda fixa também tem a sua componente variável, que dependendo do estágio, do ciclo de mercado, vai sofrer quedas grandes também numa carteira de renda fixa. Então a ideia é montar uma carteira diversificada, em que a diversificação ela vai atuar como uma proteção. Ela, nesse caso, a gente usa a diversificação não para gerar mais performance, mas para proteger o capital de eventos de cauda e de eventos inexplorados aí que muitas vezes vêm sem avisar. Perfeito, Alex, perfeito. E agora, continuando aqui no tema das preocupações dos clientes, como é que essas preocupações têm evoluído ao longo dos últimos anos e quais é que são as principais preocupações que eles têm atualmente? Legal, legal. Bom, hoje o que a gente, nesse mundo de globalizado e de informação de fácil acesso, o que a gente tem notado é que as principais preocupações dos clientes que chegam até nós, eles são preocupações mais globais e de cunho macroeconômico. Então, muita da preocupação é manter o poder de compra. Então, como eu vou conseguir esse valor que eu consegui juntar com tanto esforço, como eu vou conseguir fazer com que ele compre a mesma coisa nos próximos anos? Então, já tem uma preocupação com a inflação. Hoje, você abre o noticiário e você vê que o preço do petróleo vai influenciar, os preços domésticos. Então, o preço do petróleo lá no Golfo Pérsico vai influenciar o câmbio em determinado país, vai acabar influenciando os preços e vai acabar, em último caso, influenciando as taxas de juros. Então, inflação, poder de compra é uma das preocupações muito recorrentes. A questão cambial, que está junto, então preciso ter exposto em outra moeda, o câmbio ao longo dos anos vem se deteriorando. No caso de investidores brasileiros que buscam acesso americano, ao mercado americano, justamente essa questão da exposição ao mercado americano, não só porque tem uma gama de produtos maiores, mas também pelo fato do dólar ser uma moeda de referência e uma moeda considerada forte. E ainda tem um terceiro ponto que seria a questão da transferência de recursos, né, para outra geração. Então, qual é a melhor estrutura que eu consigo passar para a próxima geração o meu capital, sem que eu tenha que colocar meus filhos numa situação de um inventário muito longo, um probate, que seja uma transferência fluida e com custos aceitáveis, que não seja uma coisa muito custosa. Então, eu diria que são esses três fatores que o pessoal busca mais a gente. Boa, Alex, boa. E você tocou aí no tema das moedas, não é? E a próxima questão é exatamente relacionada com esse tema. É porque a diversificação entre moedas e geografias é importante ou pode ser importante na construção de um património, de um portfólio. Legal. Hoje em dia, a exposição de mais de uma moeda, a diversificação da moeda em si, quando você olha um patrimônio doméstico, ela é primordial. A gente tem essa grande mobilidade internacional de pessoas, em que hoje você nasce de um país, você consegue trabalhar em outro, às vezes você recebe em outra moeda. Tem gente que trabalha num país, os filhos estão estudando em outro. Hoje em dia você consegue, mesmo aqueles investidores que estão iniciando, que não tem tantos recursos, ele consegue adquirir uma passagem de avião e ir para outro país, começar uma nova carreira. Então, a mobilidade de pessoas e a evolução tecnológica propiciou essa mobilidade também de capital, pelo menos em vários países a mobilidade de capital é livre. E aí chega num ponto em que você vê que investidores possuem filhos num país, ou já estão se preparando para fazer uma aposentadoria em outro país, e ter uma exposição nessas moedas faz todo sentido, pura e simplesmente pelo fato de que ele já tem uma estratégia de utilizar isso. E mesmo aquele investidor que ele não tem essa estratégia, a gente vê que manter o seu patrimônio numa única moeda, mesmo que o patrimônio seja diversificado em termos de classe de ativos,
ele está sofrendo um risco de concentração aí. Podemos pegar o exemplo do Brasil, onde eu nasci. É, o real vem se desvalorizando ao longo dos últimos anos. Então, e hoje, hoje o mercado brasileiro ele está se transformando, ele está ficando cada dia mais sofisticado, e hoje nós já temos já meios, as leis mudaram. Mas hoje em dia você ainda vê famílias e grandes fortunas que possuem 100% do seu patrimônio em reais. Essa mesma fortuna valeria muito mais se tivesse uma exposição no dólar ou no euro, ou pelo menos não perderia tanto valor. Então, hoje em dia, com essa estrutura atual, tanto financeira, mas como a estrutura global de mobilidade, ter uma parte do patrimônio exposto numa moeda vai ser de fato uma diversificação real. Você está diversificando economias, você está diminuindo o risco país, risco geopolítico, você está aumentando a diversificação real, inclusive de jurisdição. Então, é isso que a gente já tá, o nosso escritório é sediado nos Estados Unidos, a gente vê muito disso, já tem muita gente procurando isso, e eu acho que é um caminho sem volta. Boa. E de facto, as nossas vidas estão cada vez mais globais, não é? Como você referiu. E, outro grande motivo é a diversificação, como você referiu. É inevitável não diversificar hoje em dia para ter um bom portfólio. Continuando aqui no tema das moedas, venho perguntar qual é que é o papel do dólar no mundo, no sistema financeiro global. E qual é a sua posição? Se considera que, que tem vindo a perder poder, ou se a sua posição como principal moeda de reserva está ameaçada. Legal, legal. Esse é um assunto legal de falar. Bom, eu gosto de dividir em duas partes. Então, a primeira parte a dominância do dólar no mundo, ela vem sendo ameaçada? Vem. Isso é inegável. Hoje a gente vê que grandes economias como a chinesa, também teve a questão da economia japonesa diminuindo um pouco as suas reservas em títulos americanos, e isso faz com que a moeda seja pressionada. Tem o fato da questão geopolítica, tem as duas guerras rolando, tem a questão dos BRICS também, que ensaiaram aí criar uma moeda única desse grupo. E claro, uma cesta de moedas iria impactar no reinado do dólar. É inegável que está acontecendo. Porém, tem o outro lado. Quando a gente olha para o dólar, a gente, a gente vê que muito dificilmente a gente vai encontrar uma outra moeda que vai reunir todas as características que o dólar hoje apresenta para ser a moeda de referência global. Se a gente pegar um pouquinho a história, quando a gente vê que logo entre a Primeira e a Segunda Guerra, o dólar começa a sua ascensão, logo depois da Segunda Guerra, com a Europa devastada, com o Conselho de Bretton Woods, o dólar vira a moeda referência, então fica com uma paridade com o dólar. E logo depois, com o Nixon, essa paridade acaba. E teve esses momentos que o dólar foi ameaçado e o dólar teve desvalorizações. Mas mesmo assim ele continua. As características que o dólar tem, que a gente pode dizer que é difícil que a gente encontrar outra moeda que possua todas essas, a gente pode citar aqui. Então, assim, a primeira seria a questão do comércio internacional. A grande parte do comércio internacional é feita em dólar. A questão do mercado, do maior mercado de títulos e a sofisticação do mercado americano, hoje em dia é imbatível. A gente tem outros mercados desenvolvidos, mas o grande volume ainda está no mercado americano. O mercado de títulos americanos, os treasuries, ele é gigantesco e ele promove muita liquidez. Além disso, tem o efeito de rede, de o dólar estar disponível em todo o globo. Então, hoje em dia, quando você procura uma moeda que possua todas essas características, é difícil encontrar. Você tem moedas fortes, você tem o euro, você tem o franco suíço, a coroa norueguesa, a gente pode citar várias, a libra esterlina, mas elas não têm todas as características que o dólar possui. Por isso que a gente tem uma visão que, sim, vai ter solavancos no caminho, mas a gente acredita que o dólar vai continuar reinando por um longo tempo.
Sim, eu acho que é um tema interessante, né? Porque é de facto há muitas ameaças para o dólar, mas como você disse, não há nenhuma alternativa boa, não é? E vai demorar a chegar, não é? Mesmo Não, que. Fala, fala. sim, a gente pode até fazer um exercício. Como é que foi? Antes do dólar, haviam outros impérios e que os impérios usavam sua moeda como a sua moeda era a moeda reserva, reserva mundial. Então teve o Império Português, o Império Espanhol, o Holandês. O último, o mais próximo da gente, é o Império Britânico. E a libra esterlina era a grande moeda, né? Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra, elas reinaram lado a lado. Então, a libra esterlina ainda tinha um grande peso e o dólar vinha ganhando peso. Depois da Segunda Guerra, o dólar fugiu, foi para cima e a Libra ficou de lado. Mas a Libra, ela não se tornou uma moeda fraca. Ela hoje ela ainda é uma moeda referência. Então, quando você quer fazer uma diversificação em moedas e criar, poxa, mas eu não acredito que o dólar vai conseguir manter esse status, então eu preciso partir para uma cesta de moedas. Quando a gente tiver uma cesta de moedas, invariavelmente a gente vai botar a Libra esterlina. Então, num cenário que o dólar perdesse o apogeu, ele estaria em segundo lugar ali e ainda teria o seu lugar de valor, entendeu? Claro, claro. Uma coisa é perder a relevância, outra coisa é colapsar, né? São coisas completamente distintas, não é? Exatamente. É. Espetáculo, Alexandre, espetáculo. Vê só aqui abrir o meu guião, o meu roteiro. Então, a próxima questão é: como a gestão de patrimónios pode contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais? Eu acho que esta pergunta é especialmente interessante para a audiência de Angola, na medida em que o mercado angolano está em uma situação emergente e nos últimos anos tem vindo a crescer imenso, e acho que pode ser interessante falar sobre este tema. Legal, legal. Eu acho que essa profissão, dentro do mercado de capitais, a questão do aconselhamento da gestão de patrimônio de terceiros tem um papel e a gente pode ser um ator de mudança e de uma mudança positiva nos mercados. É, Hoje, o gestor de patrimônio, pelo menos o nível mais alto o modelo de gestão de patrimônio é um modelo que você procura eliminar a fricção entre o que o cliente busca e o que o profissional de gestão está oferecendo. Você tem que alinhar o interesse dos dois. Existe um conflito de interesses aí que muitas vezes a gente vê na indústria, que existe já um modelo que ele praticamente elimina, ele mitiga. E através desse modelo, que é um modelo independente, é um modelo de fee-based, a gente consegue ter um alinhamento de interesses com o cliente e também a gente tem a responsabilidade de educar o cliente. Esse modelo é o modelo mais transparente que tem. Então, quando você, profissional, o gestor de patrimônio, você consegue trabalhar com transparência, passando o máximo de informação e tentando fazer com que o cliente entenda o que está acontecendo na carteira dele, por que aqueles ativos foram escolhidos, o que a gente está buscando, quais são os riscos envolvidos. Você começa a gerar uma coisa que é a principal coisa no mercado financeiro, que é a confiança. Então, o profissional hoje, ele tem que ser um profissional, e ainda mais no nosso caso, aqui a gente está falando através das comunidades da Society Brasil e Portugal. Eu possuo o Charter. O CFA, ele tem altos níveis de conduta profissional e busca muito a ética. A conduta profissional, o manual, muitas vezes, ele possui níveis mais elevados que uma regulação de um país. Então, é nosso dever, agir com transparência, passar o máximo de informação, olhar para os seus colegas, buscar esse nível de excelência para que gere confiança. E com confiança, a gente vai trazer mais investidores e o mercado de capitais, o mercado financeiro como um todo, vai ser esse grande ator dinâmico que vai otimizar, vai trazer, vai buscar os recursos do lado poupador para o lado empreendedor, que está trazendo inovação tecnológica, e no final vai gerar um bem-estar social para todos. Eu acredito muito eu sei que às vezes acontecem alguns problemas aí no mercado de capitais, no mercado financeiro, mas eu acredito muito que ele é muito importante, ele é um dos principais atores para a gente chegar numa sociedade de mais bem-estar social para todo mundo. Absolutamente. A maioria dos países desenvolvidos tem um.
um sistema financeiro desenvolvido, não é? Um mercado de capitais desenvolvido. Uns mais do que Exato. outros, há ali modelos diferentes, não é? Sim. Mas todos eles têm algum nível de desenvolvimento no mercado de capitais. E agora vou para a última pergunta, antes de abrir as perguntas para a audiência, e é sobre a tecnologia. Como é que você vê a tecnologia, como é que como é que a tecnologia está a transformar a gestão de patrimónios, e fala em particular da inteligência artificial, das moedas digitais, das moedas como a Bitcoin, as stablecoins e também dos ativos digitais? Legal, legal. Bom, eu sou um entusiasta da evolução tecnológica, assim. Eu adoro e eu não vejo com grande desconfiança a adoção e a implementação da inteligência artificial em grande escala, assim. Eu acredito como a gente já teve outros avanços, outros saltos tecnológicos em outros momentos, eu acredito que esse é mais um salto que vai trazer um ganho de produtividade enorme e, e eu acredito que ela vai ser absorvida. É claro que, como a gente vai encontrar perdedores e vencedores, vai provavelmente algumas profissões, acredito que poucas, mas podem sumir do mapa, outras novas vão aparecer. Mas eu acredito que a maioria dos setores da economia vai absorver essa ferramenta e vai utilizar no seu dia a dia. E isso vai trazer ganhos de escala e ganhos de produtividade inimagináveis, assim. A gente aqui no escritório, a gente já utiliza, a gente consegue deixar tarefas básicas mais automatizadas e focar no que realmente importa. Então, isso libera tempo, a gente consegue produzir mais, consegue atender mais clientes, consegue ter tempo para realizar tarefas, que necessitam de mais tempo. Então, assim, essa é a visão que eu tenho. Com relação aos ativos digitais, especialmente o Bitcoin, o Bitcoin apareceu, eu lembro que ele apareceu aí se vendendo como uma moeda digital, né? Escassa, descentralizada, rivalizando um pouco com as moedas fiduciárias que a gente tem em cada país. E, mas eu acho que ele mudou um pouco isso aí. Eu acho que essa história de moeda digital ela se perdeu e o que a gente vê hoje o Bitcoin mais como uma classe de ativo. Um novo ativo, um ativo digital, ele tem algumas características parecidas com as commodities, com o ouro, a gente pode fazer um paralelo. Então, eu não vejo ele muito como uma moeda digital, a gente vê ele mais como um novo ativo. Um ativo digital que tem seu lugar na carteira. Hoje a geração nova quer participar muito dessa questão tecnológica e eu acredito que o Bitcoin veio para ficar, ele está aí e ele tem seu espaço ali quando a pessoa quer uma exposição a ativos digitais. O Bitcoin é mais famoso, mas tem o Ethereum, tem as stablecoins agora, que os países estão desenvolvendo. Eu acho que a gente vai caminhar mais ou menos para isso aí. Quando a gente fala do Bitcoin como moeda, eu vejo mais o blockchain agindo como moeda, né? Eu gosto muito disso, eu leio bastante disso, assim, a gente pode chegar num nível em que, se a gente pegar todos os ativos reais, da economia e tokenizar, né, e criar um certificado digital daquele ativo, a gente vai chegar num ponto que a gente consegue negociar os ativos de uma maneira muito simples. Então, se você tiver um token de um pedaço de um fundo, uma casa, algum item de valor, você vai conseguir negociar. Então eu vejo mais o blockchain como esse canal entre os ativos digitais do que propriamente o Bitcoin como moeda. Mas como, como classe de ativos, sem dúvida, ele está aí e eu acho que a gente ainda vai ter mais desenvolvimento disso aí em algum momento. Espetáculo, Alexandre, espetáculo. Vamos então, venho então convidar a audiência a participar, não só com questões, mas também com comentários, se desejarem. Há aqui um ponto muito interessante, que, pelo menos do meu ponto de vista, que são dois, é um duplo ponto, que é, eu acho que, da forma como eu vejo o mercado de capitais angolano está numa fase emergente de rápido crescimento,
e ao mesmo tempo tem várias restrições do ponto de vista de fluxo de capital para o exterior, o que impossibilita, ou dificulta, não, impossibilita acho que é exagerado, mas dificulta muito este tema da diversificação. Portanto, se alguém na audiência tiver experiência em gestão de patrimónios e sabe falar sobre este tema, está mais do que convidado a fazer o seu, a dar o seu contributo. Legal. Além disso, estão convidados também a colocar questões, seja por escrito ou falado. E se ninguém colocar questão, eu vou colocar uma ao Alex eu então. Alexandre, existe assim uma diferença típica entre, por exemplo, os seus clientes americanos para os seus clientes brasileiros, não sei se tem clientes europeus também. Há assim traços típicos estava-me a dizer que os brasileiros provavelmente gostam de investir em reais, não é? Mas por outro lado também se calhar veem o dólar como como uma moeda de referência, diria eu, não sei. Mas, pronto, existe assim há características típicas de nacionalidade? Legal. No segmento que a gente tem atuado, eu diria que o investidor americano ele é aquele é o homer, né? É um home bias clássico, Ok. assim. Ele tá num país referência, né? O maior mercado, o mercado mais sofisticado, com uma ampla de produtos. Então, muitas vezes a gente tenta educar ele que, olha, legal, mas é legal também você ter um pouco de Europa aqui, né? Ou então a gente pode buscar alguma coisa de energia fora. Mas a verdade é que a ampla gama de produtos está lá, ainda assim, mesmo ele quer estar exposto à energia, ele pode utilizar um veículo americano. Você não precisa ir diretamente. Ele quer estar exposto em euro, ele pode estar num ETF ali que já vai replicar algum índice. Então, assim, no caso do americano, eles têm, eu vejo que eles têm questões e dúvidas, mas eles estão bem atendidos lá no mercado dele. Com relação ao Brasil e, e com relação à Europa, assim, eu vejo também que a Europa também o Brasil tem mais essa vontade de acessar o mercado americano do que o europeu. O europeu aqui também tem um mercado vasto, funciona um pouco diferente do mercado americano, mas é um mercado vasto. É, opa, legal, obrigado. E então assim, não busca tanto dólar, ele já está no euro. Ele também tem não está buscando tanta coisa que está faltando. No caso do brasileiro, o mercado é um mercado menor, que tem menos produtos para oferecer. Então, quando você quer acessar, você tem condições de ter exposição hoje no Brasil? Claro que tem, em dólar, em S&P, você consegue, você encontra. Mas as opcionalidades são menores, né? Então, muitas vezes pelo menos nesse segmento de alta renda que a gente tem, trabalhado, os clientes que vêm do Brasil, muitas vezes residentes, eu estou falando do residente brasileiro, ele quer acessar o mercado americano, ele quer, além de ter a exposição em dólar, ele quer poder acessar um ETF da Vanguard ou acessar bônus corporativos, muitas vezes ele quer um bonde diferente. Isso aí, só você estando no mercado americano mesmo. Perfeito, Alex. Temos aqui uma pergunta difícil que eu também posso tentar ajudar a responder, que tem a ver com o mercado angolano, que vai um pouco em linha daquilo que eu estava a dizer. Existe uma grande concentração dos investimentos em instrumentos de renda fixa pública, de dívida pública, porque há de facto limitações na oferta de instrumentos de investimento. Existem outras coisas, né? Existem ações, existem fundos imobiliários, mas de facto é limitado. E investir no estrangeiro tem várias restrições. Pronto, e a pergunta aqui é quais seriam os próximos passos para desenvolver o mercado de capitais angolano, né, para haver uma diversificação grande. É claro que eu faço aqui a ressalva que nem eu, nem o Alex somos especialistas
de mercado angolano, mas vamos dar as nossas opiniões. Não sei se queres começar, Alex, a dizer alguma coisa. Eu também vou tentar dar uma opinião, eh, se tens alguma Sim, ideia. poxa, eu olhando assim, como o mercado brasileiro veio se desenvolvendo nas últimas décadas, eu diria que a regulação é primordial, assim. Então, o mercado brasileiro, o Brasil, não só o mercado de capitais, mas o país como um todo, ele sempre foi muito fechado. Então, sempre com altas barreiras de entrada e saída, tanto de pessoas, negócios, capitais. E a regulação do mercado de capital ela vem mudando. Então, teve duas regulações, uma nos últimos anos agora e outra há 10 anos atrás, que regulou o mercado de câmbio do Brasil, regulou a questão das transações offshore, então, de você poder ter rendimentos fora da moeda nacional, então, você poder ter conta estrangeira. Então, quando você regulou isso de uma maneira que você deu deu padronização e as regras foram claras, o mercado respondeu. Então, eu não sou especialista nisso, mas diante dessa pergunta e olhando a experiência brasileira, né, eu diria que que eu acho que passa um pouco por aí. O que que você acha? Eu concordo totalmente. Eu acho que regulação boa, mas também não pode ser excessiva nem extremamente complicada, como às vezes a europeia é. A europeia nos últimos anos entrou numa linha excessivamente complexa e excessiva, mas eu acho que uma regulação boa é importante e ter também entidades de supervisão importantes que depois façam aplicar as regras, não é? Eu diria, eu acrescentaria mais duas coisas. Uma que eu acho que o país está a fazer bem, está a impulsionar o crescimento da Bolsa de Valores e há planos de levar mais empresas para a Bolsa. E aqui há claramente uma mão do Estado, não é? Porque, que está a incentivar isso. E também o Estado tem um plano de privatizações. Eu acho que isto é muito positivo. Mas depois há um tema essencial que acho que ainda está que não está resolvido, que é a inflação, não é? Angola tem problemas de inflação, que às vezes está mais alta, outras vezes está mais baixa, mas isso é o principal responsável para depois não ser possível ter maior fluxo de capitais. E havendo, havendo uma liberalização, uma liberação dos fluxos de capitais, seria possível investir no exterior, seria mais fácil atrair capital estrangeiro, né? Porque o capital estrangeiro, se souber, consegue tirar o dinheiro quando quiser, se souber, consegue receber dividendos, tem mais facilidade em investir. Portanto, eu concordo totalmente com o Alex, a regulação é importante. Não sigam o exemplo europeu, que é excessivamente excessivo, ou pelo menos tirem as coisas boas do exemplo europeu e não peguem os excessos. Obviamente, que controlar a inflação e abrir o país. Eu acho que sim. Cada economia é de um jeito, assim, eu vejo também no caso do brasileiro, assim, que a gente sempre olha também para a Europa, olha para os Estados Unidos, e a crítica também às vezes surge lá é que a gente quer só copiar sem levar em consideração a própria realidade. Então a gente tem que pegar o que é bom dos outros lados e adaptar para a sua realidade, né? Eu acho que, independente de como for aqui, quando eu falei regulação, eu nem entrei em detalhes, assim, mas assim, a questão é, eu acho que o capital flui quando as regras são claras e elas estão dispostas e você tem uma confiança de que elas serão cumpridas. Eu acho que quando você regula e deixa as regras bem claras, acho que o pessoal tende a andar a favor. Concordo totalmente. Temos aqui mais uns comentários ou perguntas, eu vou ler. Ahm, Abrir um mercado para mais capitais estrangeiros para um mercado emergente como o angolano. Teve-se, mas realista, um dos nomes. Como é que é? Qual é a questão? Para. Eu acho que é um comentário, não tem aqui. Está um ponto de interrogação no final. O António Afonso, se quiser esclarecer verbalmente, eu acho que é um comentário, não uma pergunta, não é? António Afonso está convidado a falar se quiser. A seguinte é.
O Félix também. Félix ali, já dou a palavra ao Félix, só aqui acabar com as perguntas escritas. Até agora. Aqui o Zu, que eu não sei, que eu não tenho o nome identificado, está a perguntar se é boa ideia a opção investir para ativos estrangeiros, né? O Alex já referiu que sim, não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre. Porque ele está a fazer um ponto aqui, que as obrigações as obrigações é as bonds, né? No Brasil acho que é debentures que se diz. Tem taxas boas, né? Apesar que superiores, que podem interest rates, né? Taxas de juros superiores a outros mercados, mesmo assim vale a pena diversificar. Eu acho, não sei se quer comentar, Alex. Não, interessante. Se você. Não sei, eu não sei, a gente está falando de taxas altas, você está falando de. Você está comparando a taxa nominal, né? Então, eu imagino Hum. que se você tem uma taxa alta, tanto a taxa da debênture ou a taxa de juros da economia como um todo, ela está alta, a gente tem que olhar para a moeda. A gente tem que ver como é que está o valor da moeda, como é que está o poder de compra. Se está uma inflação alta, a gente não pode só comparar uma rentabilidade nominal americana com uma rentabilidade nominal angolana. Tem outros riscos envolvidos. Então, quando você compara investimento, o retorno real, você tem que comparar descontando a inflação de cada lugar. Mesmo assim, você pode encontrar, não, mas aqui a Angola ainda paga um yield maior, real, do que a economia americana, por exemplo. E imagino que sim, porque tem outros riscos envolvidos, né? Então, faz parte ter um pouco disso. E, inclusive no Brasil também é assim, nós temos taxas maiores, reais e nominais maiores do que a americana, mas você também está correndo um risco maior. Então, tem risco institucional, o risco país como um todo, né? Então, tem o risco cambial. Eu acredito que se você quer montar uma carteira, se você quer ter o seu patrimônio protegido, deixar num investimento que só porque ele está dando um yield real ou nominal maior, lá na frente você pode ter problemas. Então eu prefiro diversificar, eu prefiro ter moeda forte de um lado, eu prefiro ter uma rentabilidade menor, mas um ativo que vai me dar segurança, que eu vou passar alguns ciclos de mercado e a carteira vai estar ali. Essa é a visão que eu tenho. Boa, boa. Antes de ir para o Félix, vou fazer mais uma pergunta aqui do Rogério Negombo. O Rogério pergunta sobre o Brasil, né? Diz que a CVM tem apertado bastante o cerco em termos de suitability e transparência de custos e pergunta como é que isso se reflete na prática no momento em que vocês estão a estruturar um portfólio para um cliente fora do Brasil. Acho que é a pergunta, não sei se aplica ou não. E se conseguem manter o mesmo nível de disclosure ou, ou coisa muda consoante a jurisdição? Eh, Desculpa, eu não Eu também peguei. estou com dificuldade, porque ele perguntou, o Rogério, Rogério, se quiser falar, pode falar, hein? O Rogério perguntou sobre, que diz que a CVM no Brasil tem apertado o cerco em termos de suitability e transparência de custos. Mas depois pergunta Legal. como é que isso afeta a estruturação de um portfólio fora do Brasil. Eu não entendo bem a questão. Mas, Rogério, se quiser, será para É, será para um cliente brasileiro fora do Brasil? Será isso, Rogério? Eu não sei, eu estou com dificuldade aqui. o que eu sei da CVM, assim, o nosso escritório ele está sediado na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E a gente é regulado pelo o órgão da americano. Então eu não saberia dizer exatamente. O que eu sei é que o Brasil está passando por uma mudança nessa questão. Hoje, os dois modelos, o commission-based e o fee-based, eles são oferecidos ao mercado, está tendo uma transferência para o fee-based, e isso traz mais transparência para o investidor. Teve algumas mudanças na regulação que obrigou os escritórios a serem mais transparentes, o caso da suitability, coisa que nos Estados Unidos a gente, lá inclusive, ser fiduciário, em inglês, né, fiduciary, fiduciary duty, ser fiduciário é agir no melhor interesse do cliente. Então isso está na lei, isso é uma coisa que pode ser
o gestor pode ser penalizado caso ele não haja assim. Então, no nosso caso, nós somos independentes, a gente só trabalha no modelo fee-based, que é o modelo de transparência, e é o modelo que a CVM, não diria que está tentando implementar, mas é o modelo que o mercado brasileiro hoje está passando, né? Tem carteiras que faz sentido se manter na commission-based e tem carteiras que a gente acredita que o fee-based é mais apropriado. O commission-based, como tá, ele não é tão transparente. Então, eu entendi que a CVM aí está fazendo algumas mudanças para dar mais transparência, mais disclosure de como são cobrados, as taxas, etc. É, não sei se eu respondi a pergunta dele, mas a gente sabe que está acontecendo isso lá no Brasil. Perfeito, Alex. Vou então dar a palavra aqui ao Félix. Félix, pode falar. Félix Siquito. Boa tarde, consegue me ouvir? Sim, Perfeitamente. Desculpa, eu não estou no escritório no momento, acabei ficando na rua, saí muito tarde para poder almoçar. Estavam a ouvir alguns barulhozinhos, então peço desculpa, mas espero que vocês estejam me ouvindo em condições, né? Quero aqui Sim. agradecer a oportunidade, tá? Parabéns ao Alex, mais uma vez aí, sempre assertivo na sua abordagem, né? Eu sou profissional aqui do mercado financeiro brasileiro, aliás, sou angolano, mas atuo aqui no Brasil, né? No Itaú Personalité, que é o segmento alta renda. Eu legal. queria aproveitar a oportunidade para responder à questão que você colocou em relação, tipo, se aqui há uma carteira típica do Brasil, né? Vamos supor, cada país tem praticamente aqui ou fundos ou ativos típicos para a questão da alocação na carteira, né? E eu queria trazer, tipo, no momento brasileiro hoje, tu falou a prática, ou seja, hoje as casas que são tantos bancos tradicionais digitais, eles têm a mesa da alocação e é muito comum você ver tanto o Itaú, Bradesco, o Santander, Nubank, como por exemplo, independentemente do perfil do investidor, tem, digamos, a alocação de ativo muito semelhante. Renda fixa, juro alternativo, como por exemplo, você encontra internacionais. Porque quando eu falo isso, hoje é muito comum o brasileiro investir, como por exemplo, em título de renda fixa. Eu quando falo renda fixa, eu olho, por exemplo, tipo, títulos públicos federais, sobretudo o IPCA+, tendo em conta a estratégia que aí o profissional vai montando, vai montando para a carteira, tendo em conta a questão da taxa de juro, né? E nós temos uma estratégia, não é só a estrutura, nós temos uma estratégia aqui para fazer essa alocação em função, digamos, da decisão do cupom, se de fato a taxa de juros está alta ou está baixa, claro, não vou falar aqui muito, mas a gente sabe em que momento a gente pode fazer essa alocação. Isso é muito comum em todos os bancos, é muito comum para o investidor brasileiro. E uma outra coisa, com a entrada da tokenização no Brasil, e mercado de carbono, como por exemplo, você vê hoje para cliente ou investidor que tem exposição à renda variáveis, você vê muita questão de ETF. Hoje na Bolsa Brasileira tem mais de 200 ETFs, vários tipos de 200 ETFs, né? Na Bolsa Brasileira. Aí a BOVA 11, que é a mais famosa, pode dar uma pesquisada, que tem crescido bastante, e isso é muito comum, está na carteira de alguns investidores aqui no Brasil. Agora também tem a questão das criptomoedas, que hoje o mercado brasileiro hoje é muito operacional, né? Hoje os brasileiros investem muito nisso, tanto que as corretoras vinculadas às instituições brasileiras têm a disponibilidade de vários, digamos, desses ativos. Né? Hoje o Itaú tem a Ever, hoje você consegue investir através da Ever, no próprio Itaú. Nós Félix, usamos eu vou-lhe pedir muito. que conclua, para termos tempo para mais uma pergunta da Civoli, está bem? Portanto, só para concluir aqui, o que eu gostava só para poder aqui acrescentar, o investidor brasileiro tem sim ativos ou de investimentos bem caracterizados para um investidor brasileiro. Como já disse, renda fixa, você vê a questão de juros, vê também criptomoedas. É muito comum você ver nos brasileiros o COI. O COI são certificados de operações estruturados. Eu não sei se em Angola é praticável, mas isso também é um dos produtos que é muito visível na carteira, digamos assim, de investidores brasileiros.
Alex, Legal. você pediu-me para sair às 7, portanto temos 5 minutos. Consegue responder? Ainda dá tempo à Isso. Civoli para fazer a questão dela e fazer. Pode ser? Eu não sei se foi uma pergunta, mas eu como brasileiro conheço bem os produtos, conheço bem como a indústria funciona e, e eu acho que a gente tem que caminhar para um, para um modelo mais transparente. Hoje é isso que a gente faz. O incentivo de empreender nos Estados Unidos, eu tenho um sócio, foi justamente isso, a gente buscar uma carteira com uma carteira simples e uma carteira mais alinhada aos objetivos do investidor. Eu não acredito às vezes eu acho que a gente não precisa complicar muito e fazer grandes estruturas para chegar na mesma exposição. Mas legal, que bom que você deu aí um overview da carteira dos brasileiros e é isso aí. Que legal que você está trabalhando na indústria também e a gente vai fazendo tijolinho, tijolinho, a gente vai melhorando a indústria. Espetáculo. Civoli, a última questão é sua? Pode falar. Criei todas as retornos, levou uma devolução de 3 meses diferentes de possibilidades, porque eles conseguiam ouvir no confidencial. Está só a ouvir E mal, para não ter me Civoli. prolongar, não vou direito à minha. Conseguem ouvir-me agora? Está um pouco ruído de fundo. Melhorou? Está muito ruído de fundo na E sala. agora melhorou? Melhor, vou tentar entender. Vá, É, pode falar. melhorou agora? Pode Eu falar, vou pode ser um falar, pouquinho pode falar. prolongada. No mercado. Ok. A minha questão versa sobre o mercado mundial, tendo em conta as inúmeras, diríamos, subidas e descidas que nós temos enfrentado. Gostaria de saber qual seria a maior inflação existente nas tensões geopolíticas que enfrentamos e, de certa forma, de que forma iria essas mesmas volatilidades influenciarem nas taxas de juros e, de uma forma mais concreta, na concretização de investimentos em empresas ligadas à inteligência artificial. Esta é a minha questão. Espero que consigam ter Sivoli, ouvido. eu tive Caso muita contrário, terei que dificuldade. estar bem. Eu não entendi bem. Está muito ruído de fundo. Eu Eu escutei algumas entendi. partes também. É geopolítica, taxas de juro. Está muito difícil. Você deve estar numa sala cheia de ruído de fundo. Está muito difícil. Se quiser escrever e enviar, o Alex pediu para sair às 7, mas vamos fazer o seguinte: eu vou enviar um e-mail para todos os inscritos e vocês, se tiverem questões, podem enviar de volta. Tá bom? E depois o Alex, quando tiver a oportunidade, responde às questões. Porque há aqui mais duas ou três daqui do chat. A Isabela escreveu, também está aqui, no mercado mundial marcado pela inflação persistente, tensões geopolíticas, volatilidade das taxas de juro e uma forte concentração de investimentos em empresas ligadas à inteligência artificial, como deve um gestor de patrimónios construir uma carteira global capaz de preservar capital e simultaneamente aproveitar as novas oportunidades de crescimento? Alex, você tem um minuto, se quiser responder agora no minuto ou então responder mais tarde, fica como você quiser, por escrito. Ela abordou várias coisas aí na mesma pergunta, mas a princípio é diversificar, a gente conseguir as exposições em cada mercado de forma a proteger o capital, um mercado tão global e volátil. Então, eu acho que a gente começa por preservar o poder de compra e ter uma componente de apreciação de capital. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas em linhas gerais eu acho que teria que ser assim, claro. é, Isso aí é dependendo de como o cliente, como é o perfil do cliente. Mas eu acho que em linhas gerais a gente tem que andar para esse lado aí. Perfeito, Alex. O seu tempo terminou. Muito obrigado por ter alocado o tempo a este evento. Nós ficamos todos muito agradecidos. Foi mais um evento muito interessante. Aprendemos imenso. Eu que estudo mercado de capitais há muitos anos, aprendi imenso. Agora, vendendo aqui um pouco o peixe do CFA também, muitos dos temas que o Alex falou estão no programa do CFA. Portanto, convido todos a estudar o CFA. E agradeço a todos na audiência. Obviamente à CMC, quando temos enorme prazer em realizar estes workshops com a CMC.
Legal, obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a você, ao CFA Society Brasil, Portugal, à Comissão de Mercado de Capitais. Obrigado pela oportunidade e me deixar à disposição. Por favor, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn, então vai ser um prazer conversar, tirar alguma dúvida. A gente marca um café virtual lá no LinkedIn. Vocês podem me contar pelo meu nome lá, vocês vão ver Alex Alexandre CFA e vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado, Alex. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço, tchau. Obrigado.